O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro é um discípulo cheio de ambiguidades e contradições, não muito diferente de nós. Seguia Jesus bem de perto, conhecia o Mestre, mas de modo algum queria que o Mestre fosse parar na cruz. Chegou a dizer que daria a vida pelo Mestre se fosse preciso, daria a vida se fosse o caso. Mas quando a coisa apertou, o negou 3 vezes. Negou o Mestre 3 vezes e fugiu. Esteve com ele na última ceia, escutou toda a sua mensagem, mas no momento mais difícil, não permaneceu com ele aos pés da cruz como discípulo amado. Depois de negar Jesus Cristo 3 vezes, nós temos nesse evangelho de hoje um acerto de contas. Jesus Cristo se encontra com Pedro e vai perguntar a ele se ele o ama 3 vezes. Mas é preciso acompanhar o evangelho de perto, porque ele faz um jogo muito importante de palavras. Um jogo tão importante e que a tradução do texto original não capta. São usados 2 verbos para o amor aqui. O amor como entrega, doação da vida. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? É desse amor que ele fala. Desse amor capaz de dar-se. Desse amor que faz da vida um dom. Desse amor que é capaz de entrega. Quando Pedro responde, o verbo muda. Já não tem a ver com esse amor. Tem a ver com querer bem. Ser amigo. Então a gente pode traduzir assim. E a tradução assim ficaria melhor. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O Senhor sabe que eu te quero bem. E Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro vai responder de novo: Senhor, sim, tu sabes que eu te quero bem. Na terceira pergunta, Jesus muda a questão e pergunta a Pedro: Pedro, tu me queres bem?
E Pedro fica triste. Parece que Jesus Cristo entende qual é a condição desse discípulo. O que ele é capaz de dar inicialmente. Que amor ele consegue oferecer. E não o rejeita, mesmo por conta desse amor limitado. Apesar desse amor limitado. Ainda que Pedro só consiga querer bem o mestre, mas ainda não seja capaz de fazer da própria vida um dom, o Senhor o aceita mesmo assim. E faz um caminho com ele de cura de seu coração que estava pesado por causa da culpa. Pesado por causa da negação que ele mesmo fizera ao mestre por 3 vezes. Sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem, que eu te tenho amizade. Então, se Pedro quer ser amigo do mestre, é preciso fazer o que o mestre manda. Vamos lembrar do evangelho do domingo retrasado. Sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. E o que o Senhor manda? Apacenta os meus cordeiros. Apacentar aqui tem todo o sentido de alimentar, dar vida aos cordeiros. Se Pedro quer chefiar a comunidade, ele tem que fazer o que é principal: servir, dar de comer, alimentar. Se Pedro quer então ser líder, ele precisa conhecer exatamente qual é o tipo de liderança de Jesus Cristo: dar a vida, alimentar. Quando Pedro responde pela segunda vez: sim, Senhor, tu sabes que eu te quero bem, Jesus diz: pastoreia minhas ovelhas. Se ele quer ser líder, ele deve conduzir, guiar, proteger, como um bom pastor. Se ele quer estar à frente da comunidade, ora, ele precisa ser um belo pastor, como Jesus Cristo é. E por fim, quando Jesus pergunta: Simão, tu me queres bem? Quando Jesus aceita o amor que Pedro é capaz de dar, Pedro fica triste. Essa tristeza é justamente aquela que aponta para a sua negação. Mas Jesus Cristo não quer saber de tristeza. Logo lhe dá a missão: apacenta as minhas ovelhas. Essa é a missão do líder Pedro. Vocês notaram que o Evangelho chamou Pedro de Simão 2 vezes? Simão, tu me amas? Simão, tu me amas? É só na 3ª vez que o Evangelho chama Simão de Pedro, tu me queres bem? Para fazer justamente uma associação com a negação. Pedro negou o mestre 3 vezes, diz o Evangelho. Então o Evangelho é construído para nos mostrar que há aqui um caminho de recuperação desse discípulo. E há ao mesmo tempo um caminho de aceitação, de acolhida de seu amor frágil, do amor que ele é capaz de dar. Mas Jesus aponta para Pedro a morte que ele vai sofrer. E a morte que ele vai sofrer é morte de cruz. Suas mãos serão cingidas, amarradas, depois serão abertas como num patíbulo, como numa cruz. Pedro também vai morrer crucificado, dando a vida como mestre. Esse amor possível vai se transformar no amor impossível do mestre. Esse amor que agora é frágil vai se tornar um amor potente, capaz de dar a vida. E é aqui que eu gostaria de chegar. Quantos de nós achamos que temos um amor pequeno? Temos mesmo. Nosso amor é frágil, pequeno. Se nós fôssemos capazes de dimensionar o nosso amor diante do amor de Deus, coitadinhos de nós. O amor de Deus é infinito, não recua nunca, é capaz de perdoar sempre, é amor aberto a todos. O nosso amor não. O nosso amor é pequenininho, frágil. O nosso amor às vezes manca. Às vezes o nosso amor está preenchido de nossas vaidades.
Às vezes o nosso amor é caolho, enxerga mal. Às vezes a gente confia muito nas nossas percepções. Às vezes a gente se entrega muito às nossas verdades. Às vezes o nosso amor está contaminado de nossos preconceitos. Às vezes o nosso amor está cheio de erva daninha, precisa ser limpo. O nosso amor muitas vezes é frágil, pequeno. Mas se ele ainda assim for amor, se ainda assim nós formos capazes de relançá-lo, formos capazes de ainda assim recolocá-lo sempre, mais uma vez e de novo, como quem insiste no caminho, se nós formos capazes do amor possível, nós também seremos capazes do amor impossível. Se nós começamos pelo amor possível, Deus há de nos conduzir ao amor impossível, a esse amor que nós supomos ser impossível, que é o amor capaz de dar a vida. Se a gente começa pequeno, Deus há de nos conduzir a um amor grandioso e potente, capaz de dar a vida. É bonito pensar, por exemplo, no evangelho da videira, porque ele tem tudo a ver com esse evangelho de hoje. Jesus diz assim, que nós somos os galhos, os ramos, e ele é a videira. Nós estamos ligados a ele e precisamos produzir frutos. Qual fruto? O fruto do amor. E quando a gente não produz esse fruto, é o Pai mesmo que limpa os ramos, para que os galhos possam dar mais frutos. Bonito pensar nisso, porque é Deus mesmo quem nos ajuda a amar. É Deus mesmo quem nos auxilia no amor. Vejam que para sermos cristãos que amam, até para isso, nós precisamos da ajuda de Deus. Até para produzir fruto, nós precisamos do agricultor que limpa os nossos ramos. Até para oferecer o fruto que a gente acha fácil, simples. Esse amor potente, só com a ajuda do Espírito de Jesus. E é por isso que a gente precisa recebê-lo. É por isso que a igreja já está se preparando para recebê-lo neste próximo domingo, quando rezar o Pentecostes. Desde já, peçamos ao Espírito de Jesus que nos ajude a amar, mesmo que a gente comece com o nosso amor pequeno. Amém. Amém.